E aí galera, beleza? Bom, eu queria compartilhar com vocês uma falha que teve na minha moto. Eu tenho uma Tiger 1200 2015, uma Triumph Explorer XC, na verdade, né? Tiger 1200. E, bom, eu chegando em casa, qual que é o comportamento para vocês olharem no equipamento de vocês? Eu estava chegando em casa. Basicamente, eu vou deixar uma imagem para demonstrar isso, mas basicamente o que aconteceu? A luz do painel, a informação de painel de câmbio, temperatura do motor e combustível e o conta-giros para de funcionar. A moto não para de funcionar, a moto continua andando normalmente. Só que se você desligar a moto e tentar ligá-la novamente, ela não vai funcionar. Provavelmente depois de um tempo, se ela ficar desligada, você vai dar a chave, ela vai aparecer as informações e logo na sequência, ou pouco tempo depois, vai sumir. Tudo bem? Inicialmente você acha que alguma coisa de fusível, é bem característico de um problema elétrico, tá? E aí eu vou demonstrar tudo que eu passei para chegar à conclusão que eu cheguei, da solução do problema. E realmente, o que você pode olhar? A primeiro momento, o que eu olhei foi a parte de chicote, tá? A parte de chicote, não, a parte de fusível de relé. Estavam todos funcionando, estavam todos ok, não tinha nada que falhava na moto, né? A princípio, na parte de fusível, tudo bem? O fusível de bomba de combustível estava ok, relé de bomba de combustível estava ok. Essa parte elétrica toda eu fiz. O que me deixava muito estranho é que quando, por exemplo, como que eu cheguei a descobrir isso? Quando eu estava desligando, quando eu desligava o fusível da bateria de 40 amperes, tirava ele, eu vou dar um exemplo, vou deixar a imagem aqui para dar um exemplo. Quando eu tirava ele, até um trecho de um vídeo, quando eu tirava ele e colocava ele de novo, o que acontecia? Ele basicamente, ele voltava a acionar a bomba de combustível e a moto estava partida, só que logo na sequência a informação no painel sumia, só que a moto continuava ligada. Se você desligar a moto, você não vai conseguir dar partida. E se você vê todo o processo de acionar a bomba, que aciona a bomba de combustível, a informação de neutro, luz de neutro, informação de combustível e temperatura de motor está ok, ela basicamente apaga na sequência. Então, às vezes 5 segundos, às vezes 10, às vezes 15, não necessariamente existe um tempo específico. Ó, olha que estranho. Não tá funcionando, né? Aí beleza, vou puxar. Desliguei tudo. Apagou todo o painel, tudo bonitinho. Aí beleza, vou tentar colocar com a mão só, mas é meio complicado. Você vai perceber, bomba acionou, painel ok. Ó, daqui a pouco apaga, sozinho. Apagou. Eu fui estudar o circuito elétrico da moto pelo manual do proprietário. Eu vou deixar uma imagem aqui como exemplo. Nesse caso, para tentar entender todo o processo. Também juntamente com o meu mecânico, que é o Marcelo Tuca. Então vou deixar os contatos dele aqui também, que me ajudou bastante para a gente tentar chegar na possível solução, na solução para o caso. Eu inicialmente estava querendo trocar o meu chicote. Falei, cara, só pode ser chicote, isso não tem muita explicação. Mas eu acabei me desencanando disso, porque quando eu comecei a desmontar o chicote, o que eu cheguei à conclusão foi que o chicote estava ok, não tinha por que eu trocar o chicote para tentar achar a solução. O chicote estava tudo ok. Eu precisava do Marcelo, do meu mecânico, exatamente para ter o computador para poder me ajudar o código de erro, porque ao contrário de várias outras motos, a Tiger, não sei se as novas já fazem isso, mas pelo menos lá do meu ano, ela não grava registro de log. Então, por exemplo, quando eu tinha BMW, a BMW gravava na ECU o registro de log do passado. Se acontecer algum erro, fica lá. A Tiger não, a Tiger apaga o erro automaticamente e não tem log. O erro tem que estar no momento que você está com o computador plugado. E aí a gente acabou vendo o erro no sistema. Eu vou deixar uma imagem. Eu só vou pedir que vocês desconsiderem a
as imagens, os erros que estão acima, porque quando a gente estava com o equipamento diagnóstico, eu estava sem o tanque, tá? Sem corpo de borboleta, já estava a moto completamente desmontada. Mas o erro que me interessa é esse último erro que eu vou deixar para vocês aí, que é o erro de rede CAN com painel de instrumentos. Eu vou deixar escrito certinho como é o erro que apareceu ali. Quando a gente viu esse erro, a gente automaticamente linkou isso com o painel. Mas por que o painel? O painel é um sistema tão simples na Tiger, né? Ele só demonstra praticamente... Não tem muito o que o painel faz. Só que o painel ele é crucial para o funcionamento da moto. Por que o reset era interessante para testar? Porque quando você resetava a moto, ele passava pelo painel, dava um ok no painel, o painel era energizado, normal, a luz funciona no painel, tudo bonitinho. Ou seja, o painel recebe energia. Ele passava pelo painel, liberava a bomba. A primeira coisa quando você vira a chave, ele faz esse check geral do sistema da moto. Passava pelo painel, dava o ok no painel, liberava a bomba, você consegue dar partida, só que depois o painel falhava. Não está claro que eu cheguei a desmontar o painel, olhando para a placa lógica do painel, você não consegue ver nada de errado, nada tipo de nada que explique algum chip queimado, um circuito que está preto, que deu algum curto, por exemplo. Não tem, a placa lógica está linda, inclusive a placa ela é muito bem envernizada, exatamente por conta de líquido e tal. Ela é muito bem envernizada, ela provavelmente tem uma tinta envernizada, um verniz emborrachado por cima de toda a placa lógica que você percebe que é um equipamento bem feito, que foi bem bolado, sabe? Só que é estranho, porque depois o painel apaga essas informações durante o processo. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Eu vou deixar aí o erro específico que acontece para se alguém passar por uma situação parecida. Basicamente eu vou deixar o erro, tá? O comportamento é exatamente esse que eu descrevi. Você consegue dar partida na moto quando você tira a bateria e coloca de novo. Você acha que a bateria... eu não vou te dizer para que seja exatamente isso o seu problema. Valida tudo como eu validei. Valida todos os fusíveis, valida todos os relés. Ah, mas como é que eu vou validar o relé? Pega o relé, por exemplo, do manual de serviço. Eu vou dar um exemplo que eu vou deixar aqui da minha moto, que fala qual que é o relé para cada coisa. Por exemplo, pega o relé da luz de freio, testa se está freando, tira os outros relés, coloca na luz de freio e continua testando se está freando, por exemplo, freio traseiro. Foi o que eu fiz para testar todos os meus relés. Então, ou seja, eu peguei os relés são todos iguais, exceto por um que é azulzinho, que são de 5 pontas, o resto é tudo 4 pontas. O azulzinho, tipo assim, não precisa testar o azul na prática, não é fundamental para o funcionamento da moto, se você ver pelo manual aqui. Ele é fundamental para alguma coisa, mas não vai impedir que a moto dê partida, por exemplo. Então, eu testei fusível, eu testei o relé de bomba de combustível, que eu até estava achando que era bomba de combustível, o que me tendia a ter certeza que não era, porque a bomba de combustível, depois que você consegue dar partida, ela funciona normalmente. Inclusive, eu viajei 80 km com ela desse jeito, 85 km, dei partida em casa e fui até o meu destino final, até para deixar na oficina do meu mecânico. Com ela funcionando, rodando normal, bomba de combustível funcionando, ABS funcionando, controle de aceleração funcionando, tudo funcionando normalmente. Até os menus do painel funcionam. Eu não cheguei a testar se você consegue desabilitar, desativar, controle de tração, essas coisas. Mas assim, você consegue navegar entre os menus, apesar da informação não ser em branca, por exemplo, a informação de quilometragem por litro está em branca, a informação de combustível está em branca, a informação inclusive a quilometragem, por exemplo, a minha moto está parada com 229.822 km. Inclusive eu estava encostando ela exatamente para fazer a revisão de 230 mil. Então, muito engraçado. E tipo assim, eu pensei muito na parte elétrica, porque quem me conhece, ou quem não me conhece, vou deixar minhas redes sociais aqui no Instagram, principalmente, que é a única coisa o único lugar onde eu coloco as imagens das minhas aventuras. Mas eu uso a moto quase que no modo soviético. Então eu faço trilha com a moto, atravesso o rio, ando com a moto para cima e para baixo. Então, tipo assim, eu uso minha moto, eu vou deixar até umas imagens engraçadas pra você ver o estado que estava minha moto, nunca foi lavada
da forma como eu lavei dessa vez. Dessa vez fiz um talento nela. Não de emperiquetar, mas um talento de tirar aquela terraiada que ficava, aquela crosta de terra. Eu olhei alternador, eu olhei fiação de aterramento, estava tudo certinho. Apesar de estar sujo, todos os fios tinham contato, todos os fios estavam bem posicionados. Eu aproveitei e desmanchei praticamente quase todo o chicote, limpei todas as conexões, abri as conexões, limpa contato a rodo para tirar toda aquela crosta. As conexões, por exemplo, as principais conexões, as conexões mais importantes da moto, ela tem uma gordura de fábrica que é exatamente para proteger contra, é um silicone náutico, é uma gordura não, uma graxa náutica que exatamente não impede que a água entre naquele componente, por mais que você atravesse um rio, por exemplo, até o limite de entrada de ar dela ali. Como eu já atravessei rio mais alto, até o banco, por exemplo, não tive nenhum problema com a moto, entendeu? Então, de início você imagina que é uma conexão que está errada, que não sei mais o que, não. Se você passar o computador e der a mensagem de Redicam com falha, e a mensagem eu vou deixar, já deixei na tela, vou colocar de novo, pegar pelo sistema de falha, é exatamente comunicação do barramento CAN em falta com a unidade do painel de instrumentos. Pelo menos em português está assim. Essa falha que aparece no sistema. Então é engraçado isso, porque você começa a separar várias coisas que você tende a ser um problema elétrico. Aí eu vou dar uma sugestão, tá? Troca o painel, consegue um painel com alguém. O painel em si, ele é plug and play, você pode tirar um painel e colocar o outro, não tem nenhum problema. Aí você vai entender e vai aceitar o painel diferente, não tem nenhum problema em relação a isso. É realmente bem simples, é um plug and play, testa. No meu caso, é o painel, entendeu? Então, realmente, essa mensagem que deu no sistema de Redicam com o painel de controle foi crucial praticamente para descobrir que é o painel. Então tira o painel, coloca outro painel, testa para dar garantia que é. Limpeza, troca de fusível. Se achar que precisa trocar, os meus fusíveis eram originais, estavam sujos. Os meus encaixes de relé estavam imundos de terra, de barraiada. Então eu sei como estava o estado da minha moto. Acabei optando por desmanchar tudo e limpar ela praticamente. Não vou falar que está zero, mas está praticamente nova. Única parte do chicote que eu alterei, que eu mexi ou que eu pedi para refazer, digamos assim, foi os plugs do chicote do apêndice, vamos falar de apêndice, mas uma ponta do chicote, porque você consegue descartar ele do chicote, você consegue tirar ele do chicote principal, que são os plugs dos bicos injetores. Como ele está muito próximo do motor, a fiação estava bem ressecada, eu já tive um fio ali trincado, mas a parte elétrica funcionava, só a capinha do cabo mesmo que ela se rompeu, mas o fio estava lá, e eu falei, já que eu cheguei até aqui, estou com tempo, vou mandar refazer. Aí eu mandei refazer pelo menos os 3 plugs que ligam nas bobinas de injeção. Nas bobinas de ignição não, nos bicos de combustível, nos bicos de injeção, que vai ali praticamente na flauta, né, no corpo de borboleta. Aí eu já tinha encostado a moto com 230 mil para fazer revisão, acabei optando por manter, troca de óleo, limpeza, descarbonização, base-exclusão, e optei pela troca do painel da moto. Então, estou compartilhando com vocês esse problema. Se vocês tiverem um erro parecido com isso, com esse comportamento, quem tiver dúvida também, eu vou deixar minha rede social, meu Instagram aqui, meu e-mail, o contato do Marcelo, meu mecânico, que foi fundamental para me ajudar a chegarmos nessa conclusão. E qualquer dúvida, se alguém passar por esse problema também, um problema similar, pode entrar em contato, eu explico todo o comportamento, como que você pode testar, o que aconteceu, beleza? Então tá aí, mais uma dica para quem tem Tiger 1200.